Olá, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para iniciar o nosso vídeo. Estou inaugurando hoje o Momento Ciranda. Então, como vocês sabem, eu tenho cirandas de mulheres, onde eu desenvolvo um trabalho junto com mulheres. E agora eu vou fazer algumas lives, então, para falar sobre isso, sobre mulheres, sobre cuidados com a pele, como avaliar a pele. Então, esse é o nosso projeto, por isso o Momento Ciranda. Então, o Momento Ciranda nada mais é que uma live aqui no Instagram, que eu vou falar, não vai ser muito longa, para a gente poder, então, hoje em especial, falar sobre a pele, como avaliar a nossa pele, que é importantíssimo. Às vezes a gente fica preocupado só em que produtos eu vou comprar, o que eu vou usar, pensando em tecnologias e tudo mais, mas a gente nem conhece a nossa pele, não sabe exatamente o que a nossa pele tem. Oi, tudo bem? Ju, seja bem-vinda. Nós vamos falar hoje, estava contando aqui que hoje é o momento da ciranda. Então, dentro do projeto das cirandas de mulheres, eu vou fazer algumas lives às quartas-feiras, em que eu vou falar sobre esse projeto. E agora nós estamos iniciando, então, o momento, a ciranda, né? A ciranda da beleza. Então, hoje eu quero falar sobre como avaliar a pele. Que isso é bem importante, porque muitas vezes a gente desconhece o que a nossa pele tem, acaba usando produtos inadequados, tomando cuidados que não são os mais adequados, e isso faz com que a nossa pele seja prejudicada. Então, hoje nós vamos conhecer os tipos de rugas, nós vamos conhecer a respeito de pele sensível, quando a pele tem manchas, enfim, como que a gente pode saber e como que a gente pode tratar essa pele. Então, vou aguardar mais um pouquinho, as pessoas entrarem para a gente começar, então, o nosso momento ciranda, que nós vamos falar sobre a pele. Lembrando que a pele é o maior órgão do corpo humano. Eu sempre falo, a gente que trabalha com estética tem o maior orgulho, né? Quando alguém fala assim, com o que é que você trabalha? Aí eu trabalho com nada mais, nada menos que com o maior órgão do corpo humano. E isso é muito legal porque isso dá uma importância muito grande pra gente, porque além da parte estética, a pele tem, assim, uma série, mas, nossa, muitas funções na nossa pele. Então, tem a função estética, ela tem a função psicológica, ela tem função de proteção, né? Eu sempre dou esse exemplo. Imagina se não fosse a pele. Só da gente bater com a mão, por exemplo, contra uma parede, a gente já ia sangrar, né? Porque a pele tá ali para nos proteger. Então, isso é muito legal, a gente proteger a nossa pele, porque ela nos dá uma série de coisas que nós precisamos. Ela nos ajuda em relação à imunidade, ela nos protege de todo tipo de agressão, seja por micro-organismos, seja por batidas mesmo, nos protege para a gente não perder água. Por isso que é muito comum a gente ver em acidentes, por exemplo, onde houve queimadura, que imediatamente as pessoas são envolvidas com aquele papel alumínio para justamente evitar que ela perca água e ocorra aí problemas com os rins. Então, por quê? Porque a pele deixou de fazer ali a sua função, né? Que é essa função de proteção. Também uma função de termorregulação. Então, por exemplo, lá na camada mais interna, que é o tecido celular subcutâneo, a gente tem lá a gordura, e a gordura faz com que haja uma proteção da nossa pele em relação ao calor, então, e ao frio também, né? Então, a gente não sente tanto frio, por isso que a gente fala que a pessoa que é um pouquinho mais obesa, ela sente menos frio, porque
A pele está fazendo aquela função ali de proteger em relação ao frio. Outra função bacana, por exemplo, ela protege a gente através da produção da melanina. Quando a gente tem melanina, a gente vai proteger contra câncer de pele, então a pele fica protegida. E quem produz a melanina é a nossa pele. Assim como ela também que produz a vitamina D, que é super importante para o nosso organismo. Então, a pele tem uma série de funções, sem contar a função psicológica, que a gente sabe que um abraço faz muito bem, um tato, um carinho, uma massagem, tudo isso é maravilhoso para nossa saúde e a pele é que é responsável por isso, né? Nós temos também terminações nervosas na pele, que nos dá aquela percepção de perigo, a gente perceber que alguma coisa está acontecendo. Falado isso, vamos falar então um pouquinho sobre as camadas da pele e vamos falar muito sobre o que a pele nos apresenta, principalmente quando a gente fala de estética facial. Nós vamos falar bastante sobre isso. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Vamos aqui aprender sobre a nossa pele. Então, lembrando, a pele ela é formada pela camada mais superficial, que é a epiderme. Então, a epiderme, ela tá ali, é ela que está em contato com o meio ambiente. Essa epiderme, ela se renova a cada 28 dias. Então, a cada 28 dias, a minha epiderme se renova. Abaixo dela, eu tenho a derme. A derme, então, ela tem o fibroblasto, que é responsável, então, por produzir colágeno, elastina e reticulina. Então, a gente sabe o quanto que a gente corre atrás do colágeno, né? É tudo para colágeno, vamos tomar colágeno, vamos aplicar colágeno, vamos fazer um monte de aplicação para estimular o colágeno, porque a gente sabe que ele que dá firmeza à pele. E quem produz, então, é o fibroblasto e tá lá na derme. E abaixo da derme, nós temos o tecido celular subcutâneo, que antigamente era chamada de hipoderme. Só que agora ele deixou de fazer parte da pele, mas ele continua ali, junto, claro, né? E ele tem o nome, então, de tecido celular subcutâneo, que é justamente ali onde a gente encontra as células de gordura, que são super importantes para o nosso organismo. Dentro ainda da pele, além dessas camadas, o que a gente tem? A gente tem, que faz parte da pele, né? O pelo, a glândula sudorípara, que a gente chama de anexos isso, a glândula sebácea, tá? A unha, então eles são anexos da nossa pele. O que é super importante quando a gente fala dos anexos da nossa pele para o nosso tema de hoje? Então, é na pele que tem a glândula sudorípara, que produz suor, e a glândula sebácea, que produz o sebo, que é a gordura. E olha que coisa linda! Na mistura desse sebo com esse suor, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o manto hidrolipídico, tá? Porque ali eles se misturam. E é esse manto hidrolipídico que é responsável por proteger a nossa pele, para evitar que a gente tenha muita perda de água. Ela vai determinar, esse manto hidrolipídico vai determinar o pH da nossa pele, vai nos proteger contra agressões externas, como clima, exposição solar, poluição. Então, esse manto hidrolipídico é fundamental. E a gente percebe que ele é muito, muito maltratado, tá certo? Cosméticos inadequados, excesso de esfoliações, excessos de peelings, tudo isso faz com que a gente vá destruindo esse manto hidrolipídico e a gente vai tendo, então, sérios problemas com a nossa pele. Pele desprotegida, mais suscetível a manchas, mais suscetível à sensibilidade. Então, uma das coisas que a gente vai falar na semana que vem,
que daí a nossa live da semana que vem vai ser como tratar a pele, como cuidar da pele. Hoje a gente vai falar como avaliar a pele. Mas a semana que vem nós vamos falar como cuidar da pele. Então, mas para a gente cuidar da pele, a gente tem que entender a nossa pele, a gente tem que saber o que eu tenho. Eu tenho ruga, eu tenho só linhas de expressão, minha ruga é profunda, minha ruga é superficial, qual que é a minha olheira, qual que é a minha mancha, isso tudo a gente vai conversar aqui hoje, tá ok? Mas o que é importante a gente saber então? Que nós, conhecendo a nossa pele, nós vamos também saber tratar a nossa pele, ok? Então, uma das coisas que a gente vai começar a falar, tipos de pele, que a gente chama de biotipo cutâneo. Então, na verdade, nós temos vários tipos de pele. Eu vou começar falando de um tipo que é o nosso tipo, vamos dizer assim, que a gente praticamente só tem em criança. Em toda a minha vida profissional, depois que eu fiz o curso de estética, que eu comecei a observar as peles, eu só vi 2 casos de pessoa adulta, que é a pele normal, que é a pele eudérmica, que é aquela pele que não tem ruga, que não tem sensibilidade, é uma pele firme, não tem flacidez, não apresenta pelos em excesso, enfim, é uma pele, entre aspas, perfeita, maravilhosa. E é claro que uma pessoa que tem uma pele dessa não procura esteticista, por isso que dificilmente a gente vai encontrar. Mas não quer dizer que uma pessoa que tem esse tipo de pele não precisa tratar. Precisa sim. Por quê? Porque tem que prevenir. A gente não vai tratar só para o hoje, a gente tem que pensar no amanhã. Tem uma frase muito interessante que, não sei se eu vou lembrar agora quem que foi, daqui a pouco eu lembro. Ela diz o seguinte, que aos 20 a gente tem a pele que Deus nos deu, e aos 50 a gente tem a pele que a gente merece. Então, para a gente merecer uma boa pele, em qualquer idade, a gente tem que cuidar dela. Isso é importante. Então, depois que a gente fala da pele normal, eudérmica, que é bem pouca gente que tem, nós vamos lá para a pele oleosa, né? Que a gente chama de pele lipídica. Lembra que eu falei que a glândula sudorípara, ela tá lá na derme? Então, quando essa glândula sudorípara produz mais sebo do que o necessário, esse sebo sai pelo folículo e vem na pele. E aí a pessoa vai ter, então, uma pele oleosa, tá? Isso que é uma pele oleosa, quando há um aumento dessa produção sebácea. Então, essa pele tem tendência a ser brilhante, né? Aquele aspecto brilhante por conta do óleo, vai ter uma espessura aumentada, tá? E a gente vai ter esses orifícios aumentados, dilatados. Por quê? Lembra que o sebo lá da glândula sebácea, ele sai pelo folículo, que é o mesmo folículo que sai o pelo. Então, quando sai um sebo numa quantidade normal, aquele ósseo ali, ele fica refinado, que a gente chama de poro, mas o nome correto é ósseo. Porém, quando eu tenho um aumento muito grande dessa produção de sebo, isso vai aumentar ali a abertura. Então, a pessoa fica, que a gente fala que ela tem aqueles poros abertos. Então, quando você está diante de uma pessoa com os poros abertos, é porque ela tem ou teve um aumento dessa produção da glândula sebácea. Então, eu tenho que considerar essa pele com a possibilidade de ser uma pele oleosa, tá? Aí nós temos a pele seca, que o nome é alípica. Aí, ao contrário, eu tenho uma produção insuficiente de sebo. Aí eu tenho pouco sebo. Então, ela é muito refinada. Eu não vou encontrar esses poros abertos, esses ósteos, né? Abertos, que o nome certo é ósteo, quando é a saída do sebo. E é poro quando é a saída do suor. Então, eu tenho poro aberto quando é a saída do suor e o ósteo,
que é a saída do sebo, tá ok? Aí o que que acontece? Então, eu tenho esses orifícios bem fechadinhos, a pele pode ter uma descamação superficial, pode ter tendência àquelas aranhinhas, sabe? Aquelas telangiectasias, aquelas aranhinhas vermelhas que a pessoa pode apresentar. Tudo isso e pode, inclusive, levar a uma rosácea. Tudo isso em função dessa oleosidade dessa secura, né? Dessa falta de oleosidade da pele, tá ok? A próxima que nós vamos falar é a pele mista. E aí é uma mista que na zona T sempre vai ser a pele oleosa, tá? Aqui, ó, que é a lipídica. E aqui nessa região ela pode ser ou a lípica, que é a normal, ou ela pode ser a normal, ou ela pode ser a seca, que é aquela alípica, tá certo? E a normal é a eudérmica, tá certo? O certo nome da normal, que é aquela pele maravilhosa de criança, é eudérmica, ou ela vai ser a alípica, que é a pele seca. E aqui na zona T, ela vai ser sempre oleosa. Então, nós vamos ter aqueles ósteos abertos, os poros abertos, mas nessa região aqui. Nessa aqui vai ser bem refinada, se a pele for eudérmica, né, normal, ou ela vai estar escamando, mais escamativa, mais ressecadinha por conta da falta de óleo. A boa notícia para quem tem pele oleosa, para quem tem a pele lipídica, que ela demora mais para formar as rugas. As peles alípicas, elas enrugam muito mais facilmente. Então, ela acaba tendo formação dessas rugas por conta dessa falta de óleo. E a pele, agora, isso nós vimos fazendo parte da nosso biotipo. E agora a gente tem algumas considerações para fazer. Eu vou ter uma pele desidratada, eu posso ter, que é a falta de água. Ela pode ser oleosa e desidratada, ou seja, tem excesso de óleo, mas tem falta de água, ou ela pode ser alípica, que é falta de água e de óleo. Então, ela é alípica com falta de óleo e é desidratada com falta de água, tá? Então, aí é uma pele que vai ser muito judiada mesmo, é muito com aspecto que eu já vou mostrar aqui para vocês como é que a gente avalia. Eu chamo de um aspecto craquelê, tá? Então, a pele desidratada, ela tem essa embebição, ou seja, essa quantidade de água muito abaixo do normal, que pode estar relacionado a vento, a frio, pouca ingestão de água, as pessoas não têm o hábito de tomar água, a baixa umidade atmosférica também vai prejudicar, alguns medicamentos que desidratam, enfim, e a pessoa vai ter essa pele desidratada. E é bem fácil da gente saber como que uma pele está desidratada. Então, quando eu dava aula ou dava palestras, eu chegava na escola e falava, agora nós vamos ver aqui quem tem a pele craquelê. Então, o que que a gente faz? Vamos lá. Você vai pegar os 2 dedos, vai vir e vai apertar. Ó, se ela acolchoar e até brilhar, é porque a gente tá diante de uma pele. Ô, Elaine, a sua é a desidratada? Então, semana que vem nós vamos falar como que nós vamos tratar isso, tá bom? Então, olha, se apertou, craquelou, tá? Ela tá desidratada. Ela tem que acolchoar e brilhar. E você vai fazer em todo o rosto. Porque o que que acontece? Nós podemos ter regiões em que ela está hidratada e em regiões que ela está desidratada, tá? Por exemplo, a área dos olhos, geralmente, olha, ela craquela. Por isso que existem produtos especiais, específicos para a área dos olhos, que precisam de ter mais hidratantes e mais óleos e tudo mais,
para ajudar nessa região que costuma desidratar bastante, tá? Porque é uma região com pouca glândula sebácea e tende, então, a não ter um manto hidrolipídico tão bom e fica desprotegido. Principalmente se a pessoa usa muita maquiagem, o tempo todo retirando essa maquiagem, dependendo do que ela usa para retirar a maquiagem, pode piorar muito o quadro dessa pessoa, dessa pele em relação à área dos olhos, tá? Então é isso, eu apertei, acolchoou, brilhou, tá hidratada. Eu apertei, craquelou, com a quebradicinha, a pele está desidratada. Aí eu já noto ali que eu tenho uma pele desidratada. Um outro tipo de pele, uma outra variação que a gente tem da pele, que daí também depende dela ser lipídica, oleosa, ou depende dela ser seca, é a pele sensível. A pele sensível, ela pode ser sensível, porque já tem a ver lá com a história da pessoa, com a origem da pessoa, o fototipo da pessoa, tá? Ou ela pode estar sensibilizada por coisas que nós fizemos na nossa pele. Então, como eu falei, faço muito peeling, né? Tive uma alergia, faço muita esfoliação na pele, uso os produtos inadequados, a minha pele não era sensível e passa a ser sensível. Então, ela não é sensível, ela é sensibilizada por umas questões de tratamentos que eu fiz na pele, produtos que eu usei, exposição em ar-condicionado o tempo todo, exposição ao sol, tudo isso pode sensibilizar a minha pele e deixar ela, então, com esse aspecto sempre avermelhado, quente e podendo, então, ir até para uma pele depois com rosácea, tá certo? Aí nós temos a pele seborreica. Então, nós vimos lá que nós temos a pele oleosa, que é o excesso de óleo produzido lá pela glândula sebácea. Só que tem pessoas que é muita produção. Aí ela deixa de ser uma simples oleosa. Tudo bem, Jurema? Ela deixa de ser uma... Denise, tudo bem? Ela deixa de ser uma simples oleosa e ela passa a ser uma pele seborreica. E aí aquela pessoa que pode ter uma dermatite seborreica, uma rosácea, é o fluxo livre do sebo, tá? Então ela lava o rosto de manhã, 10 horas da manhã, ela passa o dedo, já tá aquele óleo escorrendo. Essa pessoa também pode começar a apresentar pelos na pele, então ela tem esse excesso. E aí nós temos dentro disso também a acneica. Qual é a diferença da seborreica com a acneica? A seborreica é o fluxo livre. Então, tá aberto ali o ósteo e o sebo vem. E a pele fica toda oleosa. Quando ocorre um tamponamento deste ósteo, quando fica fechadinho, o sebo vem, mas ele não consegue sair. Ele fica tamponado, como se fosse uma rolha em cima dele. Aí surge a figura do que a gente chama de cravo, que o nome é comedão. E a gente chama de cravo. E o cravo fica ali. E nós temos dois tipos de cravo. O cravo que não entrou em contato com o oxigênio, que ficou ali com uma película de pele por cima, que a gente chama ele de cravo fechado, comedão fechado. E o aberto, que é aquele que entrou em contato com o oxigênio e ele ficou pretinho. A tendência, quando a gente procura para fazer uma limpeza de pele, é a gente correr para pedir para profissional tirar aqueles pontinhos pretos. Claro, eles são super inestéticos, são bem feios. Acontece que o mais perigoso é o fechado. Esse em contato com a bactéria, que é a Cutibacterium acnes, ele vai inflamar e a pessoa vai passar a ter acne. E a acne é em vários graus. Então, o grau 1 é quando eu só tenho lá o cravo, né? O cravinho lá fechadinho. Depois, quando ele já inflama,
eu já vou começar a ter pápula, ter pústula, e vai aumentando. No grau 3 eu já vou ter nódulo, no 4 eu já vou ter abscesso. Lembrando, então, que é em grau. Eu sempre falo assim, ó, ninguém vai dormir com grau 1 de acne e acordar no outro dia com grau 4. Esse é um processo, por isso é importantíssimo a gente cuidar da pele para impedir que ocorra, então, essa graduação, você passar de um grau para o outro e a sua pele ir piorando cada vez mais. E uma coisa interessante, antigamente, quando a gente falava em acne, era coisa de adolescente, tanto que eu escutava minha mãe dizer assim, não se preocupe, quando casar, sara. Né? Por quê? Porque a ideia era justamente o que acontecia? A pessoa, ela só tinha aquele problema de aumento daquela produção sebácea por conta de questões hormonais que aconteciam na adolescência. Hoje a gente sabe da ocorrência das acnes tardias, que ocorrem tardiamente. Aí são causas, o próprio estresse leva a um aumento dessa produção da glândula sebácea, enfim, uma série de coisas que faz com que a gente comece a ter acne tardia, o que era uma preocupação só dos jovens, virou uma preocupação nossa também. E nós temos as peles envelhecidas. Elas têm uma tendência a ser mais seca, já com rugas finas, já tem uma flacidez de pele, uma flacidez de músculo, que são coisas diferentes. Muitas vezes a gente confunde a flacidez de pele com a flacidez de músculo. São coisas diferentes e tratamentos diferentes, muito diferentes, tá? E isso que é importante a gente conhecer. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente não conhece a nossa pele e acaba cometendo alguns erros. Eu tenho uma história que aconteceu comigo muitos anos atrás, logo, nossa, começo do século, ali por 2000, 2001, eu atendi uma cliente que ela chegou para mim e falou assim, olha, eu tô guardando dinheiro para fazer a limpeza de pele faz muito tempo. Eu consegui guardar um dinheirinho mês passado, aí eu comprei uns produtos, comprou com uma colega dela, ela trabalhava ali na Água Verde, num prédio, a colega dela vendia produtos por catálogo, e ela comprou. E ela falou assim, eu tô super feliz que eu comprei, e chegou e agora vim fazer a limpeza de pele para usar os produtos. E eu sempre falo, pergunto o que usa, como que usa e tudo mais. Quando ela começou a me falar dos produtos que ela usava e eu fazendo avaliação na pele, eu vi que o produto não era compatível com a pele dela. Não tinha nada a ver, não ia ser adequado para a pele dela. Eu confesso que eu fiquei assim, angustiada, porque como é que eu ia dizer para ela, né, que tinha economizado, tinha feito um esforço, estava feliz da vida com os produtos que ela ia começar a usar e eles poderiam prejudicar muito a pele, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer, porque a gente pode falar com a pessoa que está nos vendendo. Quando é um profissional que te indica, você tem mais segurança, mas às vezes é uma pessoa que vende o produto, mas não tem o conhecimento, e ele acaba te passando um produto que não é o mais adequado. Então, é importante conhecer. Bom, agora vamos falar um pouquinho das peles com manchas, que é uma coisa que incomoda muito. Quando eu comecei a trabalhar com estética em 99, eram poucas pessoas que tinham queixas em relação às manchas, e aumentou isso muito, né? Tem várias as causas para aumentar, e a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Antes eu quero falar que nós temos uma escala, que é uma escala de Fitzpatrick, que ele vai nos dizer a tonalidade da nossa pele. Isso faz toda a diferença quando a gente vai tratar a nossa pele. Tem produtos que não podem ser usados em peles morenas, que eles podem piorar, inclusive provocar manchas. Outra coisa, a pessoa, por exemplo, que tem um fototipo, esses fototipos eles vão de 1 a 6. A pessoa fototipo 1 é aquela bem branca, que quando ela vai ao sol, ela não bronzeia de jeito nenhum. O máximo que ela vai fazer, ela vai conseguir uma sarda, né? Que a gente chama de efélide. Mas bronzeamento não tem, tá? O grau 2 é aquela que queima,
praticamente também não bronzeia. E assim vai. De forma que o grau 3 já queima, mas também bronzeia. Então, quando queima, significa que a pele vai ficar vermelha, sensível, mas no final do processo não tem bronzeado. Tem pessoas que vão queimar um pouco, bronzear um pouco, e as peles, então, fototipo 4, fototipo 5, já são morenas, o fototipo 6 já é negra, então o bronzeado já é natural da pessoa. Então, eu vejo pessoas fototipo 1, naquele esforço na praia, passando um monte de coisa lá para estimular o bronzeamento, e a gente sabe que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que ela só vai envelhecer a pele, e se a pele for um pouco mais morena, ainda pode estimular manchas, e nas peles mais claras ainda o câncer de pele, tá ok? Bom, agora eu quero falar um pouquinho mais sobre as manchas. As manchas têm incomodado muito, a gente só ouve falar em melasma, 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 quase todo mundo tem melasma. Então, mas na verdade não é só melasma, a gente tem várias manchas que ocorrem na nossa pele, inclusive manchas brancas, tá? Não são só as manchas escuras. Eu tenho aqui no meu braço, não sei se dá pra ver, aqui ó, eu tenho, ai, ui, que eu não tô vendo, aqui. Então, existem manchas brancas. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu tinha 30 e poucos anos, eu fui num dermatologista que eu tava com manchas na perna branca. Falei, doutor, que é essa mancha branca? Ele olhou pra mim e falou, você é da idade. Falei, como assim, doutor? Ele falou, excesso de sol. Então, o sol, ele faz duas coisas. Ou ele estimula a melanina a produzir muito pigmento, e aí a gente fica com a mancha escura, ou ele diminui a produção, ele deixa o melanócito que produz a melanina produzindo menos, ou pior, ele mata e não tem mais produção de melanina, e a pessoa fica com aquela pele branca, né, que a gente chama de acromia, quando não vai mais ter pigmento, então vai ter aquela pele branca. Então, quando a gente fala em cuidados com manchas, não é só cuidar com a mancha escura, a gente também tem que cuidar com a mancha branca, a mancha clara, que também fica muito feio quando aparece, tá? E das manchas escuras, nós temos então o melasma, né, que fundamentalmente a gente sempre falava que ele tinha a ver com questão do hormônio, estrogênio e progesterona, por isso muito comum quando a gente começava a tomar anticoncepcional, muito comum na gravidez, muito comum na menopausa, né, nas mudanças aí do climatério. E hoje a gente sabe que outras causas, né, os organismos todos inflamados, então tudo isso leva ao melasma. E tem o cloasma, que é um nome específico que a gente dá quando essa mancha ela vem por conta da gestação. Então a gente chama de cloasma gravídico, que nada mais é que um melasma que ganhou um nome especial. Outra mancha que a gente tem escura são as efélides, que são as manchinhas escuras, que são as sardas. Geralmente o mais comum em pessoas de fototipo mais claro, fototipo 1, fototipo 2, que se expõem ao sol e as danadas das sardas, elas aparecem. E com o tempo, se a pessoa insiste no sol, elas aumentam em quantidade e em tamanho, vão ficando cada vez maiores, né? Além das sardas, a gente tem uma outra mancha, que o nome é até bonito, é fitofotomelanose. Fito de planta, foto da luz do sol e melanose de manchas. Então, é quando você expõe o seu corpo, a gente chama de fito de plantas, porque geralmente as frutas cítricas é que fazem isso. Então, eu como abacaxi, ou eu tomo uma caipirinha, eu tomo um suco de limão, e eu não limpo a pele, aonde o limão, aonde o abacaxi, aonde a laranja encostou, se eu for para o sol, eu vou ter a mancha, ela vai escurecer. Mas não são só as frutas, nós temos o álcool, perfumes. Eu me lembro que eu tinha uma aluna que ela tinha duas bolinhas escuras aqui. E ela mostrava pra gente, ela falava assim, de passar perfume. Eu pegava o perfume, passava aqui,
passava aqui, de cada lado, e expunha ao sol e foi escurecendo. Quando ela foi perceber, tinha aquelas duas bolinhas marronzinhas aqui. Então, a gente podia chamar de fitofotomelanose por conta do uso aí do perfume nessa região. E tem alguns cosméticos também que eles são para tratar algumas coisas, mas se eu usar e não tirar no outro dia, não usar filtro solar, eu ficar com ele sobre a pele e me expor ao sol, ele também vai manchar e vai ficar com essa mancha e vai ter que tratar depois. Outra que nós temos é a melanose pós-inflamatória. É quando eu tenho algum processo inflamatório, por exemplo, eu queimo a mão encostando no fogão, no ferro elétrico. Eu vou me expor ao sol, ali ele vai manchar, eu vou ficar com mancha escura. Depilação, pós-limpeza de pele, eu vou fazer uma limpeza de pele. A limpeza de pele tinha muita coisa para tirar, ficou muito avermelhada. A pessoa não cuidou, não usou filtro e tudo mais, o que acontece? Ela pode manchar, e a gente chama então de melanose pós-inflamatória, que vem depois do processo inflamatório, tá? Melanose solar, que é a conhecida também como a mancha senil, que eu tenho uma aqui, ó, que eu preciso tratar e tô, como diz Casa de Ferreira, espeto de pau. É uma mancha que é efeito cumulativo do sol no organismo. Por isso que a gente chama de senil. Só que o senil, a gente pensa que dá depois dos 5. Hoje está dando depois dos 35, já temos pessoas. Vai depender muito de quanto você se expôs ao sol, né? E para você então ter essa mancha senil. E nós temos aí a ceratose senil, tá? Que é o quê? Além da mancha escura, que é da melanina, ela ainda tem um processo, tem uma aqui no braço, não sei se dá para ver. Ai, quero mostrar. Aqui. Ela é descamativa. Ela, além de manchar, ela fica descamativa. E ela pode ficar, então, avermelhada. Ela é rugosa, elevada, endurecida. Então, são esses tipos de manchas que a gente tem. Agora, para tratar, a gente precisa saber né, quais os cuidados que eu vou ter que ter para poder tratar essas manchas que eu estou apresentando. Agora nós vamos falar do envelhecimento. Então, para começar a falar do envelhecimento, a gente vai falar primeiro de linhas, que também são chamadas de rugas dinâmicas ou linhas de expressão. Então, é aquela que aparece quando a gente faz alguma mímica. Então, eu vou dar um exemplo. Eu preciso usar óculos de sol e não uso, tenho preguiça, esqueço. Aí eu tô andando na rua, tá alguém passando do outro lado da calçada, eu quero ver se é alguém conhecido, tô pensando que é uma amiga minha, eu faço assim, ó. Pra enxergar a minha amiga lá do outro lado. A gente aperta o olho, né? Ou então tá assistindo TV, esqueceu o óculos no outro cômodo, tá com preguiça de buscar e tá aparecendo alguma legenda, né, embaixo da TV que a gente quer ler, e a gente vai lá e fica assim. Quando eu apertar o olho, e vai formar essas linhas, que são linhas de expressão, tá? Então, ela vai formar porque eu tô mexendo, fazendo essa mímica e mexendo com vários grupos musculares e vou provocando desgaste nas minhas fibras. Então, vai chegar uma hora aqui. Então, eu começo fazendo assim, quando eu volto, fica tudo bem. Faço assim, volto bem. Chegar uma hora que eu vou fazer e não vai voltar mais. Aí, eu deixo de ter uma linha dinâmica e passo a ter uma ruga mesmo na ausência do movimento. Ela vai ficar uma ruga que eu chamo de estática, tá certo? Então, a ruga estática é essa ruga que vai aparecer por conta, não só disso, mas por conta dessa mímica que eu fui fazendo e fui fazendo um desgaste, então, tanto a nível de músculo quanto a nível da minha pele. E aí ela ficou uma ruga estática. Aí dentro da ruga estática eu tenho essas, né? Que eu tenho uma perda da minha estrutura, vou ter uma perda aí da minha elastina, vou ter uma perda
do meu colágeno, mas eu também vou ter as gravitacionais, né? Que é o peso. Então, olha, aqui a gente olha, isso é muito comum, né? A gente olha e fala assim, ah, ela tem uma ruga aqui. Quando levanta, olha, ela diminui. Tem pessoas que ela praticamente desaparece. Por quê? Porque ela não teve ainda a perda de estrutura. Ela só está sendo ainda considerada uma ruga gravitacional. Por isso que se eu tratar esse músculo, né, com ginástica, porque a gente pensa em academia só para corpo, mas a gente tem que fazer academia do rosto também, né, usando movimentos para fortalecer a musculatura, porque o nosso rosto é todo cheio de músculo. Olha, veja aqui, ó. Quando eu tenho uma perda aqui, esse músculo aqui é o zigomático. Esse aqui é o masseter, olha, ele faz até uma escadinha, né? Se ele não tivesse flácido, ó, meu contorno facial seria outro, né? Completamente diferente. Dá para tratar? Claro que dá, né? Outras rugas que a gente começa a ter, que eu não falei daquelas das linhas de expressão, são as do arredor da boca também. Não é só do olho. Aqui, ó, pessoa que assovia muito, tá? Pessoa que fuma, né? Pessoa muito beijoqueira, fica beijando. Vai fazendo o quê? Vai fazendo essas expressões, igual a gente faz no olho, e a ruga vai aparecendo. Se a gente não cuidar, não fizer ginástica, não fizer massagem, não passar produto adequado e cuidar para não ficar fazendo essas mímicas, ficar atento a isso, a gente vai ter essas rugas aparecendo, ok? Então, aí nós temos as rugas, então mostrei, né, a gravitacional, e é importante também a gente saber de profundidade da ruga, porque as rugas são mais ou menos profundas, e isso é importante, porque também o tratamento, claro que de uma ruga superficial é muito mais fácil do que de uma ruga profunda. Então, vou dar um exemplo, ó. Essa ruga, eu pego a ruga e abro, abri. Se quando eu abrir, ela sumir completamente, ela era superficial, não ficou marca. Agora, quando eu abrir e ela ficar lá, o sulco, a marquinha, é porque eu já estou diante de uma ruga profunda. E aí os cuidados são um pouco diferentes, que a gente vai falar semana que vem, na live da semana que vem, sobre os cuidados. Hoje nós estamos falando só como conhecer a nossa pele e o que é que a gente tem na nossa pele. Além das rugas, no envelhecimento, nós vamos ter o que a gente chama de pitose. Pitose nada mais é do que a flacidez da pele, tá? Então, a flacidez da pele, ela acontece porque eu vou ter perdas, tá certo? Eu vou ter perdas lá na minha derme, em especial, lá do colágeno, da elastina, da reticulina. Eu vou ter uma degradação dessas proteínas, que são proteínas. E aí eu vou começar a ter uma flacidez de pele. Mas não só isso. Quando a gente fala mais em corpo, é quando eu também ultrapasso o limite da minha pele. Por exemplo, no caso da gestação, ou a pessoa que engorda e depois emagrece, tudo isso faz com que haja, então, a gente ultrapassa esse limite elástico e a pessoa passa a ter, então, uma flacidez de pele. Então, vamos agora, todo mundo aí, avaliar se tem flacidez de pele. Então, nós já vimos lá se a pele está hidratada ou desidratada. Então, apertei, acolchoou, brilhou, show de bola, minha pele está hidratada. Eu vou em outros lugares, porque pode ser que esteja hidratada aqui, mas em outras partes ela pode craquelar, ficar toda quebradicinha. Uma outra que eu posso avaliar é a profundidade da minha ruga. Eu pego a ruga, abro, se lá ainda ficar uma marca, porque ela é profunda. Se ficar superficial, é porque ela não é profunda, ela é uma ruga superficial, se ela não ficar nenhuma marca. E também é saber se a minha ruga é só uma ruga, é uma linha de expressão, que é uma ruga dinâmica, ou se ela já é uma ruga
estática. A dinâmica é aquela que quando eu fiz a mímica, ela aparece. Eu parei de fazer a mímica, ela some. Só que tem situações que eu vou fazendo tanto isso que uma hora eu faço e ela não volta mais ao normal, porque eu comecei a ter perda de estruturas diante dessa situação que eu fiquei fazendo essas mímicas o tempo todo. Nós temos uma outra coisa também que aparece muito na pele, no envelhecimento, é elastose. Né? Teoricamente, se fosse simplificar, seria o contrário da flacidez. Ah, mas deixa eu mostrar como é que faz a flacidez. Eu venho, só que aí, ó, para eu ver a hidratação, eu pego mais gordinho, um dedo mais longinho que o outro. Na flacidez, eu venho, ó, e vou chegando pertinho, ó. Se sobrar, bem devagarinho, ó, se sobrar pele no meu dedo, no meio dos meus dedos, significa que eu tenho flacidez de pele. Não é de músculo. Posso ter de músculo também, mas no caso aqui é de pele. Então, você vem, ó, olha aqui. Aqui eu tenho. Tá vendo? Aqui eu não tenho flacidez de pele, não sobra nada aqui. Agora, quando eu venho aqui pra cá, ó, aqui já sobra, ó. Aqui, além, então, de eu ter do músculo, que é o músculo masseter, que caiu e fez esse dobradinho aqui, ó, eu ainda tenho de pele. Olha aqui, ó, pele, ó, sobra. Quando sobra essa pele, que eu pego na pele, ó, e aí a gente pode até fazer assim, ó, fazer uma pressão e segurar. Se ela demorar muito para voltar, que a flacidez tá mais complicada. Se eu apertar e voltar logo ao normal, a minha aqui tá complicadinha, ó. O que eu tenho que fazer? Investir. Bom, tratamento a gente vai falar semana que vem. Mas investir, então, em produtos para a área dos olhos que tenham esse cunho de tratar a minha flacidez de pele, tá ok? Como eu falei também, a flacidez de músculo, ela é bem comum. E também uma coisa que acontece com o envelhecimento. A gente fica, eu sempre falo, a gente fica pedindo o tempo inteiro para perder gordura, né? Só que quando for pedir para perder gordura, explica onde que você quer perder a gordura. Porque depois perde no rosto, né? Então a gente começa a perder e começa a cair, tá certo? Então a gordura aqui na nossa pele, ela vai se perdendo com a idade. E ela é importante, então, para que a gente não tenha esse aspecto caído, envelhecido da nossa pele. Ok. Vou falar um pouquinho sobre olheira, que é uma coisa que incomoda bastante. Nós temos dois tipos de olheira. A gente pensa que olheira é tudo igual, mas não é não. Nós temos aquela mais amarronzada, que pode ser excesso de melanina, aquela mesma melanina que pode nos dar o melasma, que pode nos dar a melanose senil, que pode manchar, pode também manchar ao redor dos olhos e a gente ter, então, essa olheira por mancha, tá certo? Por melanina. Ela pode ser genética, exposição solar e por fricção. Então, cuidado, né? O que a gente percebe? As pessoas usam maquiagem, chega em casa, pega o algodão e ó, vamos tirar a maquiagem. Essa fricção faz com que estimule aqui muito a circulação e a gente tem uma mancha que a gente viu lá, que acontece chamada de pós-inflamatória. Então, é como se houvesse um processo inflamatório aqui devido à minha fricção, e aí o contato com o sol, com a luz, vai fazer com que eu tenha essa olheira por melanina, tá? E a outra é a vascular, que é essa mais azulada, ela é mais roxa, tá certo? Tem vasinhos fininhos aqui que vão fazer com que ela fique escura. Também pode ser genética, tem algumas raças que a gente vê que já tem essa olheira, tá? O que é interessante também, que pode ser por alergias, por rinite, sinusite, noites mal dormidas, tudo isso pode influenciar na olheira que é vascular. Então, era essas coisas que eu queria comentar com você. Se alguém tiver alguma pergunta,
E eu quero dizer para vocês que semana que vem nós vamos falar aqui sobre alguns cuidados e que eu também estou abrindo a Ciranda da Beleza. A Ciranda da Beleza vão ser 2 encontros presenciais de 4h30 cada um. Vão ser 2 sábados, da 1h30 às 6 da tarde. A gente vai fazer tudo na prática, como higienizar a pele, como cuidar da pele, quais os produtos são indicados. Nós vamos avaliar a pele de todo mundo, por isso que são só 10 vagas. Vou fazer a ciranda só com 10 mulheres, porque nós vamos avaliar a pele, fazer a avaliação visual, avaliação por palpação, fazer a avaliação com a lâmpada de Wood, tá certo? Então, vocês vão receber ali como que tá a pele, tudo que você tem na sua pele. Depois aí ao longo dos nossos encontros, os 2 encontros, nós vamos aprender então massagear a pele, fazer a ginástica para a pele, para os músculos, né? A massagem, ela é mais indicada, a massagem que a gente vai aprender para flacidez de pele, já as manobras de ginástica vão ser para musculatura. E o que é mais legal, a gente vai ver também os problemas da nossa pele à luz da medicina chinesa. Então, nós vamos ver assim, aquele problema ela pode estar ligado a uma emoção ou pode estar ligado a algum órgão. Por exemplo, rugas nessa região, problemas nessa região, muito ligada a fígado e a emoção é a raiva. Tá certo? Então, nós vamos ver tudo isso. E o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender a cada um se auto-aplicar, tudo para vocês se aplicarem. Nós vamos falar sobre a reflexologia facial, que nós vamos trabalhar, então, os órgãos, né, que estão refletidos, né, órgãos reflexos aqui da nossa face. Então, nós vamos ver onde é que está seu melasma, qual órgão que está ligado. Né? Por exemplo, aqui é a região genital, então às vezes a pessoa tem acnes aqui nessa região, então a gente sabe que é uma região ligada a essa questão. Então isso tudo a gente vai ver e vai aprender lá na nossa ciranda das emoções, na ciranda da beleza, desculpa. Ciranda das emoções a gente está tendo também, um dos grupos nós fizemos o último encontro ontem, que foi também maravilhoso. E tudo tá ligado. A gente falou das emoções e na ciranda da beleza vocês vão ver quanto que as emoções também estão ligadas em relação à nossa pele, aos cuidados que a gente tem que ter, tratar as nossas emoções também para melhorar a qualidade da nossa pele. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu vou pedir para vocês curtirem lá eu tô aqui no meu Instagram, m.fatimalosso, porque eu preciso ter mais de 1.000 seguidores para poder fazer a live, e aqui eu tenho. Lá nas cirandas de mulheres, nas cirandas de mulheres, eu ainda não tenho, então eu não consigo fazer a live por lá, por isso que eu fiz por aqui. Mas as informações sobre a ciranda da beleza tá lá no Cirandas de Mulheres. Então, vocês vão entrar em Cirandas de Mulheres, vão curtir e eu vou mandar as informações para vocês de como vai ser a Ciranda Beleza, tudo que vocês vão aprender, valor, onde vai ser aqui no Bigorrilho, aqui no meu consultório, no prédio do meu consultório, e a gente vai fazer então tudo na prática, vai ser muito divertido. Nós vamos nos massagear, nós vamos aprender sobre a nossa pele, nós vamos avaliar a pele, vamos fazer na lâmpada de Wood, vamos fazer palpação e vai ser muito legal. E eu espero contar com vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu quero super agradecer a presença de vocês, foi muito legal. Esse vídeo vai ficar gravado, se alguém quiser depois indicar para uma amiga, passar para uma amiga, e a gente vai se falando e vai se vendo. Muito obrigada, uma ótima noite e fiquem com Deus. Um beijão para todas.
Obrigada, Jurema. Obrigada, Cris. Até amanhã, Cris. Um abraço. Muito obrigada, gente. Um beijo para todas.